Olá meus amigos, olá minhas amigas, tudo bem? A mensagem de hoje está em João 16, verso 8, que diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A obra do Espírito Santo é muito ampla, muito grande. E uma parte dessa grande obra é convencer as pessoas do pecado. O problema é que o pecado, muitas vezes, dependendo do pecado, ele pode ser até interessante, agradável e até gostoso, mas é pecado. E o Espírito Santo tem a missão de convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Agora pensa comigo, como é que o Espírito Santo vai convencer uma pessoa de que determinada atividade, determinada ação é pecado, quando a pessoa não acha que é pecado? A gente vive no mundo do relativismo, onde tudo é relativo na cabeça das pessoas. Para muitas pessoas, o que para mim é pecado, para elas não é. E o que é certo para um, pode não ser para outro. Então essa visão relativista acaba sendo mais um obstáculo nessa obra do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo tem que convencer a pessoa do pecado e mostrar a ela o caminho da vitória, o caminho da salvação, o caminho do resgate, o caminho da vida eterna. E por isso a Bíblia diz que o Espírito Santo tem essa missão muito especial e extraordinária. Mas o Espírito Santo é todo poderoso, não é? Ele pode fazer o que ele quiser, quando ele quiser e a hora que ele quiser. Deus é um Deus todo poderoso. Então para Deus não existe impossível. Agora, para que você comece a entender o significado desse texto, tem que saber o que é pecado. De acordo com a própria Bíblia, pecado é a transgressão da lei, 1 João 3, verso 4. Então o Espírito Santo, quando ele convence a pessoa do pecado, não é somente convencer a pessoa de que o ato que ela praticou é um ato errado. É também mostrar para ela o princípio bíblico do que é pecado e do que é perdão e do que é arrependimento. Então o Espírito Santo é aquele que toca na sua consciência, no seu coração e faz você entender que certas coisas não podem ser feitas. E às vezes a pessoa insiste no erro, insiste no pecado e com o tempo a consciência cauteriza. E aquilo que antes era errado deixa de ser, e aquilo que antes era pecado deixa de ser na consciência da pessoa. Então o Espírito Santo tem a dura missão de trabalhar em nosso coração e nos levar realmente a um arrependimento verdadeiro e ao reconhecimento do que é certo e do que é errado. E é Ele também que nos dá forças para vencer esse mal. Portanto, eu gostaria de chamar a sua atenção para alguns passos que você pode dar para você vencer tudo isso. O primeiro passo é ler a Bíblia todo dia. O segundo é pedir a Deus que sonde o seu coração e que coloque no teu coração o arrependimento. O terceiro passo é confessar o pecado e pedir perdão para Deus. E o passo seguinte é pedir a Deus que dê direção para que você não venha mais cometer esse erro que estava cometendo. Entendeu? Que Deus te abençoe muito, hoje e sempre. Amém.